Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Nós estaremos fazendo a leitura a partir do versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 21. Vai ser mais difícil tossir sem fazer zoada aqui, né? Amém. Se você achou, diga amém. Vamos ler. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, se levantou certo doutor da lei, que, para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho, vendo, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão. Chegou perto dele, enfaixou as suas feridas, aplicou-lhe azeites e vinho, e pondo sobre sua montaria, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou aos hospedeiros e disse: Cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz o mesmo. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximou-se e disse: Senhor, não te incomodas, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse
privilégio de estarmos aqui, reunidos no nome do Senhor, para aprender da Tua palavra. O Senhor sempre tem algo a nos ensinar e a nos falar. E é por isso, Senhor, que sempre estamos dispostos a nos reunir no Teu nome, como igreja, como Teu povo, para ouvir os Teus ensinamentos, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Portanto, em nome de Jesus, fala, Senhor, ao nosso coração. Que o Teu Espírito, Espírito Santo do Senhor, prepare o nosso coração, prepare o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja verdadeiramente, Senhor, plantada e enraizada no nosso coração. Nos ilumina para termos a compreensão, nos abençoa com essa iluminação, para que o coração de cada um, Senhor, daqueles que aqui estão e daqueles que acompanham nesse momento e daqueles que vierem a acompanhar. Em nome de Jesus, prepara cada um de nós, que o Senhor venha me usar como instrumento em Tuas mãos e que a Tua palavra seja pregada, Senhor, com fidelidade e ela atinja o seu objetivo, apesar do Teu servo. Em nome de Jesus, em Ti oramos, Te bendizemos e agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Depois que Lucas ele relata a missão dos 72 discípulos, ele parte aqui para esses três acontecimentos que nós acabamos de ler. Jesus exultando no Espírito, a parábola do bom samaritano e Marta e Maria. O lado bom da gente estudar o Evangelho de modo sequencial é que a gente consegue perceber a sequência que Lucas está seguindo aqui. Muito embora os versículos 21 a 24, que vai relatar sobre Jesus exultando no Espírito, ele está ligado diretamente ao acontecimento dos 72, ele também segue uma sequência no que diz respeito à parábola do samaritano e a Marta, ele está numa sequência aqui. Mesmo que esses acontecimentos da parábola do samaritano e o acontecimento de Marta e Maria, eles aconteceram não de maneira cronológica com o que está acontecendo do versículo 21 ao 24. Mas Lucas colocou ele aqui de maneira ordenada. Vocês lembram lá no começo, quando a gente estava fazendo a introdução, o que Lucas diz que era a intenção dele quando ele escreveu o Evangelho? Qual era? Não estou falando qual é o tema central, mas qual era a intenção de Lucas. Alguém lembra? A intenção de Lucas era relatar de modo ordenado os acontecimentos que tinham acontecido naqueles dias. Ele vai dizer isso, que ele organiza, ele pesquisa, ele faz uma verdadeira, um apanhado de informações, para que ele pudesse relatar de maneira ordenada ou sequencial. Mas ele não está falando nada de ordem cronológica, ele está falando de uma ordem. Então, quando a gente estuda o Evangelho de maneira sequencial, a gente consegue perceber essa ordem, ou essa sequência, a qual Lucas está colocando aqui. E aí, só para não deixar em branco, o tema central do Evangelho de Lucas é... buscar e salvar o que se havia perdido. Não é? E a gente viu isso, por exemplo, na parábola lá do filho perdido, que estava perdido e foi achado. Muito bem. Então, o que nós iremos ver hoje, basicamente são essas três coisas. Jesus exultando no Espírito, a parábola do samaritano e
a situação lá de Marta e Maria. Então é isso que nós iremos ver. E infelizmente, né, o nosso data show ele achou por bem não funcionar mais e vocês não vão ter hoje os slides aqui, né? Mas vamos lá. Então, para começar, o versículo 21 diz o seguinte: naquela mesma hora, e essa naquela mesma hora está se referindo ao que aconteceu aqui no versículo 20, quando os 72 eles voltam da missão e eles estão felizes porque, olha, Senhor, até os espíritos os espíritos malignos se submetem a gente. Aí Jesus ele faz aquela profecia lá sobre o Satanás e ele termina o versículo 20 dizendo: não se alegrem porque os espíritos se submetem, mas porque o vosso nome está escrito no céu. Aí no versículo 21, na mesma hora que ele disse isso, ele começa a exultar no Espírito. Ele começa a se alegrar. Jesus ele se alegra, ele é motivado, ele é conduzido pelo Espírito a se alegrar. Quando ele viu o que aconteceu, quando ele viu os discípulos voltando e relatando tudo o que tinha acontecido, e depois que ele diz: olha, façam isso, se alegrem, mas se alegrem porque vocês foram salvos, porque o nome de vocês está lá escrito no céu. Quando ele diz isso, ele se enche de alegria. Ele é conduzido, ele é levado, ele sente do Espírito essa alegria que leva a ele a agradecer a Deus. Olha aí o versículo 21. Na mesma hora, Jesus exultou no Espírito e disse: Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra. Então Jesus ele está conduzido pelo Espírito, motivado pelo Espírito, levado pelo Espírito a se alegrar, e essa alegria que Jesus está sentindo leva ele a agradecer a Deus. A grande questão aqui é o que Jesus está agradecendo e que fez ele ficar tão feliz? Essa é a pergunta. Por que Jesus está tão feliz aqui? Por que ele está exultando no Espírito? Senhor, obrigado, graças te dou. Por que ele está tão feliz aqui? O que levou Jesus a exultar no Espírito? Mais do que isso. E aí? Por que Jesus está tão feliz aqui? Hã? Então a pergunta continua. Por que Jesus está tão feliz aqui? Pode falar. Não. Faz parte. Mas Jesus está alegre e feliz. Olha aqui o final do versículo 21. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Por quê? Porque ocultou essas coisas aos sábios e eruditos e as revelou aos pequeninos. Jesus está feliz porque Deus revelou o seu plano. Revelou aquilo que ele iria fazer. Revelou aos pequeninos aquilo que desde o início foi o plano de Deus. E o que ele revelou aos pequeninos? Por isso que eu disse que tem a ver com salvação. O que ele revelou? O que ele revelou e que estava atrelado, por exemplo, àquilo que os 72 estavam fazendo? O que os 72 estavam fazendo? Não o que eles receberam, mas o que eles estavam fazendo. O que era? Anunciando o reino de Deus. E quando Jesus viu
que Deus estava revelando o seu plano, o reino de Deus. E ele fez isso não através de pessoas sábias, grandes, eruditas, mas que ele estava fazendo isso através dos pequenos, mostrando assim o quanto Deus é sábio. Jesus se alegra com isso. Ele estava, Deus, revelando a si mesmo. Porque Jesus é o que de Deus? A própria imagem do seu Pai. É isso que Hebreus vai dizer, meu irmão. Que Jesus é a revelação de Deus. Jesus mesmo, falando sobre ele, em João capítulo 14, ele vai dizer: quem vê o Filho, vê o Pai. Então Jesus, ele está aqui feliz, porque Deus havia revelado o seu plano. E que ele estava revelando essas coisas, não através dos sábios, não através dos doutores, não através dessas pessoas eruditas, mas que o plano de Deus, o reino de Deus, o evangelho de Deus, o próprio Deus, estava sendo anunciado, revelado e foi revelado aos pequenos. E quando Jesus viu essa sabedoria de Deus, ele se alegrou e ele exultou. Essa é a primeira coisa aqui. Deus se revelou não aos sábios, não aos eruditos, mas ele revelou-se, ou ele revelou através dos pequeninos. E aqui, meu irmão, tem duas coisas importantes aqui. E essa é a sabedoria da qual Jesus está exultando. Porque, olha só, pense comigo. Alguém que é sábio e alguém que é erudito, essa pessoa provavelmente ela vai se colocar de que maneira em relação aos demais? Ela vai colocar acima, certo? Ela vai se colocar numa posição de ser melhor do que os demais, porque afinal de contas ela conhece mais. Então é muito provável que essa pessoa ela tenha uma sensação, por assim dizer, de que ela é superior. Só que alguém que se coloca nessa situação, qual é a coisa mais difícil de acontecer com ele? Ele aprender. É ou não é? Se você acha que você já sabe tudo, o que você tem para aprender? Nada. Como uma vez eu ouvi uma pessoa dizer isso, né? Alguém perguntou assim: tu sabe tanta coisa sobre determinado assunto, né? Por que tu não vai para a faculdade? Aí ele disse assim: porque os professores na faculdade não têm nada a me ensinar. Alguém que se coloca nessa posição, ele não consegue aprender. Então a revelação é dada aos pequenos e não aos sábios e eruditos, porque os eruditos não se colocam numa posição de receber essa revelação, ou seja, de aprender. Já os pequenos, sim. Quantos doutores da lei estavam sobre os pés de Jesus? Aprendendo sobre Jesus, aprendendo com Jesus. Mas quantas pessoas humildes estavam aos pés de Jesus aprendendo? Muitas. Então a primeira coisa aqui é o fato de que alguém que é erudito, ele não se coloca na posição de aprendizado, ele não recebe essa revelação, ou seja, ele não aprende de Jesus, justamente por ele se achar superior, ou se achar numa posição de que não precisa aprender. E a outra coisa, o segundo ponto aqui, que Jesus está exultando, porque Deus, ele revelou aos pequenos e não aos grandes, é porque, olha só como Deus é sábio. Imagine uma pessoa que tem muito dinheiro, imagine aí, uma pessoa bilionária, certo? E aí, a essa pessoa é dada mais 1 bilhão,
qual é a probabilidade dessa pessoa dividir esse outro bilhão que ela recebeu com os demais? Hã? Qual? Nada, né? E aqui tem uma coisa interessante. Se você olhar para os doutores da lei, os fariseus naquela época, dificilmente eles ensinavam o povo, é verdade, mas dificilmente eles dividiam com o povo exatamente o que eles sabiam. Porque se eles dividissem com o povo exatamente o que eles sabiam, o que eles estariam fazendo? Eles estariam igualando o povo a eles. Então eles sempre deixavam o povo num nível abaixo. Dificilmente eles equivaliam. Então a ideia aqui é que alguém que é pequeno, provavelmente ele vai receber algo e vai compartilhar. Você já chegou, ou já viu algum vídeo, ou seja lá o que for, uma pessoa chegando num restaurante com uma pessoa que tem dinheiro, que está ali comendo e pedindo para ela dividir comida? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Alguém chega num restaurante, está a pessoa comendo lá, essa pessoa que está no restaurante tem dinheiro, aí alguém chega e pede para ele dividir. Ele manda a pessoa embora. Aí essa mesma pessoa chega num mendigo e pede para ele dividir algo que ele está comendo. O que ele vai fazer? Ele vai dividir. É incrível, mas as coisas são assim. Deus revela aos pequenos, porque os pequenos eles têm a humildade tanto para aprender quanto para compartilhar. Vocês estão entendendo isso? Ele não revelou-se aos grandes, ele se revela aos pequenos, aqueles que têm a humildade para aprender e a humildade para compartilhar. E quando Jesus está vendo essa sabedoria, ele exulta, ele se alegra, porque Deus, ele é muito sábio. Deus é sábio demais. Ele não se revelou através dos eruditos, ele se revelou através dos pequenos. Olha aí o que Jesus está dizendo, versículo 21. Eu te dou graças, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequenos. Sim, ó Pai, porque assim tu o quisestes. O Senhor quis revelar as coisas através dos pequenos. A segunda coisa que Jesus está falando aqui é que ele é a revelação, amém? Amém? Ele é a própria revelação. Ele é aquele através do qual Deus se revelou. E ele vai dizer isso aqui no versículo 22. Só que tem um detalhe aqui. Deus quer se revelar pelos pequenos, é verdade, não pelos eruditos, não pelos grandes, não pelos sábios, mas pelos pequenos. Porém, ele só vai se revelar se for através do Filho. Não basta só a pessoa ser humilde. Ela precisa receber esse ensinamento, essa revelação de Deus através de Jesus. Se não for através de Jesus, não há revelação de Deus. Versículo 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só pode saber a revelação do Pai se essa revelação vier mediante o Filho. Porque ele é a imagem de Deus. Ele é a revelação última, como dizem em Hebreus 1:2, que nos últimos dias Deus se revelou, Deus falou através do Filho. Não há como nós entendermos sobre Deus se não for através de Jesus. Ele se revela aos pequenos, é verdade, mas ele se revela aos pequenos através de Jesus.
se não for através de Jesus, não tem como conhecer o Pai. Não tem como se chegar a Deus, não tem como entender a Deus, não tem como saber qual é a vontade de Deus, se não for através do Filho. E o Filho revela ao Pai a quem Ele quiser. Só através do Filho é que nós podemos conhecer o Pai. E a terceira coisa que ele fala aqui, para a gente dar prosseguimento, é o seguinte, versículo 23 e 24. Voltando-se para os discípulos, porque aqui até então, o versículo 21 e 22, Jesus está falando com quem? Com o Pai. Ele está exultando, né, no Espírito, ele está fazendo uma adoração a Deus. Senhor, obrigado, graças te dou, né, porque o Senhor revelou-se aos pequenos e não aos grandes, e tudo foi entregue por mim, a meu Pai, para que o Filho revele o Pai a quem Ele quiser. Aí depois que Ele se dirige ao Pai, Ele agora se volta para os discípulos. Versículo 23, voltando-se para os discípulos, disse-lhe, em particular, bem-aventurados os olhos que veem e o que estáis vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Sabe o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos? Que eles são privilegiados de poderem ver e ouvir tudo que Deus havia revelado por intermédio de Jesus. Eles são privilegiados. Obviamente, meu irmão, se eu perguntasse isso, eu não precisaria nem perguntar, mas se eu perguntasse isso, quem aqui gostaria de ter andado com Jesus de maneira presencial? Claro que todos nós. Claro que todos nós desejaríamos ter caminhado com o Mestre, ouvido da própria boca dele, o que agora a gente consegue ouvir. Versículo 24. Muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. Nós somos privilegiados, porque nós ouvimos a palavra do Senhor, e nós vemos o poder que ela pode realizar, o que ela pode fazer na vida daqueles que conseguem ouvir e crer nessa palavra. Na verdade, nós nem precisaríamos ver isso em outras pessoas, né? Basta a gente olhar para quem? Para a gente ver o poder da palavra. Para nós mesmos. Quem nós éramos e quem nós somos. Nós somos o que a gente gostaria de ser? Se é o que você gostaria de ser? É? Tem mais nada para mudar? É claro que cada um de nós, né, ainda não é o que gostaria de ser. Eu acredito que todos nós gostaríamos de ser mais fiel. Todos nós gostaríamos de ter mais tempo com a Escritura. Eu creio nisso. Mas é a partir disso que eu digo, a gente se esforçar para isso, é que a gente vai ser transformado pela palavra. E a gente consegue perceber o quanto a gente já foi transformado por essa palavra. Muitos desejaram e não puderam. Muito bem. Depois disso, Jesus, ele vai contar aqui a parábola do samaritano. Mas ele conta essa parábola por causa de um doutor da lei que estava querendo colocar ele à prova. Olha só, versículo 25. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Aqui, o homem, ele quis colocar Jesus à prova. Mas Jesus, ele meio que prova o homem. Porque ele meio que devolve ao homem a própria pergunta do homem.
O homem diz: o que devo fazer? Aí olha o que Jesus fala no versículo 26. Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Ler é interpretar. Jesus está perguntando para aquele homem que diz: Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna, né? Aí ele diz: como é que você interpreta a lei? Aí o homem responde como? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz o seguinte: interpretastes bem. Fazes isso e viverá. Eu quero que você perceba uma coisa aqui. Por que eu comecei aqui dizendo que Lucas estava fazendo uma sequência? Porque o que acabou de acontecer, ou acabou de ser relatado aqui? Jesus estava exultando porque ele havia mandado os discípulos fazer o quê? Pregar o reino de Deus e fazer boas obras, não é? Aí na sequência vem esse homem perguntando: Senhor, o que eu faço? Aí ele diz: como é que tu interpreta? Aí ele vai dizer: olha, eu interpreto assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, é aqui que eu digo que ele vai provar aquele homem. Porque olhe só uma coisa importante aqui. Uma coisa é você entender, ou seja, interpretar. Outra coisa é você praticar o que você entendeu. Só que, para entender de maneira correta, você precisa interpretar de maneira correta. Então você interpreta corretamente para entender corretamente. E uma vez entendendo corretamente, você vai praticar corretamente. Porque mesmo que eu pratique, eu posso praticar uma coisa que não é correta. Correto? Correto? Exatamente. Então, Jesus vai contar essa parábola para mostrar para aquele homem na prática o que é amar o próximo como a si mesmo. É isso que Jesus vai fazer aqui. Então é o seguinte, mais uma vez vou repetir. Jesus vai fazer a diferença entre praticar e saber. Saber é importante, você só sabe quando você interpreta correto. Agora, saber sem praticar não vale de nada. Então, eu nem vou entrar muito aqui na questão da parábola, porque a gente já viu ela várias e várias vezes aqui, né? E talvez em outra oportunidade a gente vai adentrar mais aqui. Mas a grande questão aqui é que ele precisava praticar. Eu quero que você perceba duas coisas, olha só. A primeira, no versículo 28, quando ele diz assim: respondeste bem, faze isso e viverá. Em outras palavras, Jesus está mandando ele praticar o que ele acabou de dizer. E depois que Jesus termina a parábola, final do versículo 37, olha aí: vai e faze o mesmo. Então tudo tem a ver com praticar. O que é que o samaritano fez? Ele praticou. Jesus estava mostrando na prática, nessa parábola, como é que se ama o próximo. E mais, sem contudo deixar que a religiosidade impeça alguém de praticar o que é certo. Porque ele fala de duas pessoas aqui, né? O fariseu, é? O sacerdote
e o levita. O sacerdote, versículo 31, e o levita, versículo 32, eles estavam vindo de onde? De Jerusalém. Provavelmente estavam vindo do templo. Provavelmente eles tinham ido fazer o que no templo? Adorar a Deus, prestar sacrifício. Eles vinham de que maneira? Purificado. Por que eles não tocaram no morto? Porque se tocar no morto, eles ficariam impuros. Então a religiosidade deles impediu eles de ajudar a pessoa que estava ali quase morta. E o samaritano vinha da onde? Sabe-se lá da onde é que ele vinha, porque o texto diz que ele estava de viagem. Ele vinha do templo? Não tinha nem perigo dele ter vindo do templo. Por que não? Porque ele é um samaritano. Ele não ia para Jerusalém. Ele não ia para o templo. Mas mesmo sem vir do templo, aquele samaritano praticou a segunda parte do grande mandamento, que era amar o próximo como a si mesmo. Então, tudo aqui tem a ver com praticar aquilo que sabe. Porque o doutor da lei sabia exatamente qual era o mandamento. Ele é quem recita, não é Jesus que recita o mandamento, é ele. E aqui, olha só, a quem Deus revelou as coisas? Aos pequeninos, né? Estava revelado aqui ao doutor da lei? Não. Ele sabia o mandamento? Sabia. Mas a ele não foi revelado de maneira clara o mandamento. Não adianta só saber, é necessário praticar. Esse é o principal ensino dessa parábola. Vai e faze igual. Versículo 28, faze isso e viverá. Versículo 37, vai e faze o mesmo. Se você fizer isso, você vai estar praticando os dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o ensino aqui de Jesus. Mas aí vem a última parte. Porque preste atenção numa coisa interessante. Se Jesus ou se Lucas para por aqui e não coloca esse relato de Maria com Marta, qual era a impressão que um leitor normal ia ter? Faze isso e viverá. Qual é a impressão? Salvação pelas obras, não é? É ou não? Faze isso e viverá. Só que Jesus, ele não está aqui pregando salvação pelas obras. Jesus está falando, em outras palavras, o que Tiago mais anos na frente falou. Que você demonstra a fé que você tem através das obras. Você pratica aquilo que você crê. E aí, mais uma vez, eu volto. Você precisa interpretar corretamente para entender corretamente. E uma vez entendendo corretamente, você pratica corretamente. Só que a prática não nos leva à salvação. A prática é consequência dessa salvação. E o texto aqui de Marta e Maria vai demonstrar algo bem propício para que um leitor desavisado não pensasse que a salvação é pelas obras. Então vamos lá, versículo 38. Prosseguindo viagem, Jesus entrou no povoado e uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Então, Lucas coloca essa história no exato momento, no lugar correto. Por isso que eu comecei falando isso. Lucas está seguindo uma ordem. Ele está fazendo um relato
ordenado. E aqui Maria, aliás, Marta, ela começou bem. Por que ela começou bem? Ela recebeu Jesus. Aonde? Na casa dela. Né? Recebeu Jesus em casa. Ela começou bem. E a Maria estava onde? Estava com ela aonde? Aos pés de Jesus. Isso é muito incomum, irmãos. É muito incomum. Porque quem é que ficava aos pés de alguém? Quem? Não. Negativo. A ideia aqui não é isso. Alguém falou. Isso. Quem ficava aos pés era discípulo. Vocês não lembram, não? Paulo aprendeu aos pés de quem? De Gamaliel. Então o discípulo sempre ficava aos pés do mestre. E o que eu estou dizendo que é incomum? É incomum porque era muito raro ter uma discípula. O que eles tinham eram seguidoras. Mas a discípula é aquela que recebe a palavra e ela também vai transmitir a palavra. Mais uma vez a gente volta lá para a questão dos pequeninos, está vendo? Revelou a quem? Aos pequenos. Ou aqueles que a sociedade, ela tinha como pequeno, como no caso da mulher aqui. Então Jesus era um mestre em comum. Ele permitiu que uma mulher ficasse aos seus pés, aprendendo, para que depois ela pudesse compartilhar o que ela estava aprendendo. E uma coisa que eu quero que você note é que Jesus, nesse diálogo aqui, ele não está repreendendo Marta no primeiro momento. Tá ou não? Por exemplo, ele chega na casa dela, aí a Maria senta aos seus pés e ele começa a ensinar. Nesse momento que ele está ensinando, Maria está aos seus pés e Marta está fazendo as coisas, ele repreendeu Marta? Não. Por que não? Porque o serviço é necessário. O serviço é necessário. Agora, por outro lado, ele repreendeu Maria? Não. Por quê? Porque ela estava ouvindo, ela estava aprendendo. Então, o que faz com que Jesus fale isso com Marta? O que é? Porque ela foi reclamar com ele da irmã. Senhor, só eu estou fazendo. Ele estava lá e ele levou uma galera com ele. Provavelmente Marta estava preocupada com isso. Provavelmente Marta estava preocupada se ela ia dar conta. Será que eu vou conseguir aprontar tudo isso a tempo? Talvez isso motivou ela. Senhor, manda ela me ajudar porque eu não vou conseguir. Então Marta estava preocupada com muita coisa. E é isso que Jesus está dizendo. Esse Marta, Marta aqui, não é uma palavra de exortação como quem faz uma... Usando o nosso linguajar no cearense, né? Como quem dá um carão. Aqui são palavras de afeto. Marta, Marta. Ele está aqui sendo carinhoso com ela. Dizendo, Marta, tu está preocupada demais, minha irmã. Tu está muito ansiosa. Porque, olha, tudo bem. Era uma preocupação justa? Era ou não era? Maria, por outro lado, ela estava nem aí. Parece que na cabeça de Maria estava assim, olha, eu não estou nem aí se a gente vai ter o que comer ou não daqui a pouco. Eu quero é aprender, eu quero ouvir o mestre. Eu quero ouvir esse homem aqui, porque provavelmente elas não tivessem outra oportunidade. Pelo menos na cabeça dela, né? Porque depois desse encontro aqui, Jesus volta aqui? Volta sim. Mas ele volta para quê? Para ressuscitar Lázaro. E é interessante porque lá
quando elas vão dizer para ele, né? Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí ele diz assim, ele vai ressuscitar. Aí elas dizem assim, ó, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Elas aprenderam isso quando? Aqui. Então, meu irmão, na cabeça de Maria, talvez, olha, essa é a última oportunidade que eu vou ter de ter o meu Senhor em casa e ouvir Ele. Então, a última coisa que Maria estava preocupada era com comida. Ela estava preocupada era com o que Jesus estava ensinando. Então, Jesus, aqui, ele está dizendo o seguinte, só um detalhe, tá? Só uma observação, Jesus não está dizendo que o serviço não importa. Até porque, como eu comecei falando, ele não repreende Marta, porque Marta estava fazendo alguma coisa. O que Jesus está dizendo é que a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, vem em primeiro lugar do que o serviço a Deus. Aprender sobre a palavra de Deus vem primeiro. Por quê? Porque eu só vou saber o que praticar se eu aprender. Interpretação correta, entendimento correto, prática correta. Vocês estão entendendo isso? Isso é algo tão importante, porque até mesmo na igreja, a gente pode correr o risco de estar tão atarefado com o trabalho da igreja, que a gente deixa de ouvir a palavra de Deus. Deixa de ouvir os ensinamentos do Senhor. É por isso que nós fazemos um processo de escalas. Porque, por exemplo, imagine uma pessoa sempre, só uma pessoa todo domingo na escolinha. Quando essa pessoa ia estar aqui para ouvir? Para aprender. Entende? Então a ideia aqui não é que o serviço não é bom. A ideia aqui é que a palavra de Deus, ela é prioridade. Aprender da palavra é prioridade. Ou vamos colocar de modo mais secularizado, vamos dizer assim. Estar aqui para ouvir a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus, vem em primeiro lugar do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra atividade que a gente possa ter. E Jesus diz que isso que vem em primeiro lugar não será tirado de Maria. Ela escolheu a melhor parte. Escolher ouvir a palavra de Deus é uma decisão que nós temos que tomar. Ou a gente decide, entendendo que a palavra de Deus é prioridade, e decide por ouvir a palavra de Deus, ou a gente decide por outras atividades. Só para voltar à questão de que muitas vezes a gente está tão atarefado até mesmo com as coisas da igreja, que a gente pode correr o risco de não ouvir mais a palavra de Deus. Isso pode acontecer, meu irmão, com qualquer pessoa. Você tem o exemplo aqui do serviço na escolinha, mas até mesmo pregação. Quem prega pode correr o risco de ler a Escritura com o simples fim de fazer uma pregação. E quando a gente faz isso, você deixou de ouvir a palavra. Deixa eu dar um exemplo. É possível alguém cozinhar e não se alimentar do que está cozinhando? Sim ou não? Hã? É obrigado tu fazer a comida e comer ela? É possível alguém cozinhar e não comer do que cozinhou? Não é? A mesma coisa em relação à pregação. É possível alguém preparar uma pregação para entregar à igreja, digamos assim, e não se alimentar dessa pregação. Porque ele está simplesmente procurando preparar um estudo e não se alimentando da Escritura.
Isso pode acontecer. Ouvir a palavra de Deus vem em primeiro lugar. É o mais importante. Interpretação correta, entendimento correto, prática correta. É isso que Jesus está ensinando aqui, tanto na parábola do samaritano, como nessa situação de Marta e Maria. O serviço é ruim? Não. Mas ele não está em primeiro lugar. A palavra do Senhor e aprender dela é o mais importante. Amém. Vamos às aplicações. Hoje vocês não vão ter como ver, né? Vou falar aqui para vocês. A primeira coisa que a gente falou aqui e que nós aprendemos é que todos precisamos ter a humildade para aprender e para compartilhar o conhecimento do Senhor. Precisamos ter a humildade, sermos os pequeninos, aprendermos dessa palavra com o Senhor e termos também a humildade para compartilhar dessa palavra. 2. A revelação de Deus só vem através de Jesus. E é um privilégio para todos nós ouvirmos essa palavra e desfrutarmos dessa palavra, vendo os resultados que essa palavra produz nas pessoas e em nós. Se eu estiver falando muito rápido, eu vou deixar lá no grupo da igreja, tá certo? Vou deixar todo o estudo lá para você pegar depois. 3. A interpretação correta nos dá um entendimento correto. E o entendimento correto precisa levar à prática correta. Saber sem praticar não vale de nada. Nós precisamos entender o que Deus nos ensina e o que Deus quer para nós. Mas não somente entender, praticar a vontade dele em nossas vidas. E por último, ouvir o ensino da palavra é mais importante e vem em primeiro lugar. O serviço vem depois. Óbvio, né? A gente aprende para praticar o serviço. Mas primeiro a gente aprende. Por isso a palavra vem primeiro. E o serviço, a prática vem depois. A gente não pode colocar o carro na frente dos bois, né? Como diz o ditado. Os bois sempre vêm na frente do carro. Porque senão como é que ele vai puxar o carro? Então, meus irmãos, ouvir a palavra é o mais importante. Amém? Fique de pé aí no seu lugar e vamos orar. Feche os seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar. Amado Deus, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos e aprendermos da Tua palavra. Nos dá, Senhor, a condição de entendermos, de interpretarmos corretamente a Tua palavra. Para entendermos corretamente a Tua palavra e praticarmos a Tua palavra de maneira correta. Nos faz entender, Senhor, que o aprendizado da Tua palavra vem antes de tudo. De todo o serviço que nós possamos e queremos praticar. É extremamente importante que se sirva. Obviamente, nós fomos feitos, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas antes de praticarmos, antes de servirmos, é necessário aprendermos. Compreender e entender
qual é a tua vontade. E assim, Senhor, praticarmos essa vontade. Colocando em prática em nossas vidas a tua vontade, bem como, Senhor, ajudando o nosso próximo nas suas necessidades. Oh Deus, nos faz entender isso, Senhor. Nos faz ser humildes para compreendermos isso e repassarmos todo o teu ensino. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse momento, por esse privilégio. Abençoa cada irmão que aqui veio. Abençoa aqueles que acompanham pelas redes sociais e aqueles também que vierem acompanhar em outro momento, Senhor, essa pregação pelo YouTube. Abençoa cada um, Deus, que ouve a tua palavra. Não apenas agora, não apenas aqui, mas em todos os lugares. Que a tua palavra continue sendo fiel, viva e eficaz, transformando vidas. Que nós sejamos esses canais que levam a tua palavra para aqueles que precisam. Nos abençoa, nos leva em paz, nos protege no caminho de volta, para que nenhum mal aconteça com nenhum de nós. É isso que nós rogamos. E no nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. E não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.